O segredo da Rádio Cronos não era sobre tempo, nem sobre fantasmas. Era sobre a conexão inquebrável da amizade, uma frequência que nem 50 anos de silêncio puderam apagar. A manhã seguinte ao nosso reencontro nasceu com uma calma surreal. O sol se erguia sobre o Oceano Pacífico, pintando o céu com cores suaves de pêssego e lavanda. Pela primeira vez em 50 anos, acordei sem o peso da culpa no peito. Em seu lugar, havia uma mistura de alegria, tristeza e a estranha sensação de estar vivendo um sonho. Eleanor e eu tomamos café da manhã na varanda, em um silêncio confortável, como se nenhuma hora tivesse passado. As palavras não eram necessárias. O simples fato de estarmos ali, duas senhoras com cabelos brancos e histórias gravadas no rosto, era um testemunho de tudo que havíamos superado. David e Lillian se juntaram a nós, e o dia se transformou em um oceano de memórias. Passamos horas compartilhando histórias, preenchendo o abismo de meio século que nos separou. Eleanor falou sobre os primeiros anos, o medo constante, a dificuldade de criar uma filha com uma identidade falsa, sempre olhando por sobre o ombro. Ela me contou como ensinou Lillian em casa nos primeiros anos, com medo de que os registros escolares pudessem, de alguma forma, levar Bertone até elas. Ela descreveu a dor de ouvir sobre a morte dos meus pais nos jornais, anos depois, e não poder me procurar para oferecer um ombro amigo. Lillian, por sua vez, falou de sua infância, de crescer com uma tia Hannah que era, na verdade, sua guardiã e heroína, uma mulher que lhe deu o amor de uma mãe e a paixão pelas estrelas. Ela nunca questionou a ausência de um pai, pois o amor de Eleanor preenchia todo o espaço. Para tornar o dia ainda mais nostálgico, Eleanor tirou de uma caixa um velho toca-discos portátil, um modelo da GE que era popular em nossa juventude. "Lembra disso?" ela perguntou. E então, ela colocou um disco de vinil. Era Bridge Over Troubled Water de Simon e Garfunkel. A mesma música que ouvimos juntas no rádio do carro na noite anterior ao seu desaparecimento. A melodia encheu o ar, e as palavras sobre amizade e sacrifício ganharam um significado tão profundo que nos fez chorar. Era nossa história, cantada por vozes de anjos. O clímax emocional do dia veio quando Lillian, agora uma astrônoma respeitada, nos mostrou seu trabalho. Em seu escritório, havia um quadro enorme, coberto de equações e mapas estelares. "Meu pai acreditava em ecos temporais", ela disse, a voz cheia de uma reverência recém-descoberta. "Eu passei minha vida procurando por algo semelhante. Ecos do Big Bang, assinaturas de energia de estrelas mortas há muito tempo. Eu estava, sem saber, seguindo os passos dele, tentando ouvir o passado do universo." Naquele momento, o legado de Robert Bowen, o gênio trágico, encontrou seu propósito através da filha que ele nunca conheceu. A conversa, as memórias, a música, tudo parecia estar nos guiando para um fechamento. Mas o passado ainda não havia terminado conosco. No final da tarde, o telefone de David tocou. Era seu contato, o chefe de polícia Miller, de Madison. A voz dele era séria. Alistair Finn, da sua cela na prisão, estava se recusando a falar. Mas ele havia feito uma exigência. Ele queria fazer um acordo para revelar a localização da vasta fortuna escondida de Bertone em troca de uma sentença reduzida. E ele só falaria com uma pessoa. Comigo. A exigência de Alistair Finn foi como uma pedra jogada em nosso lago de paz. Por que eu? O que ele poderia querer de mim agora que não tinha mais poder? Eleanor e David foram veementemente contra. "É uma armadilha, Marta", disse Eleanor, seus olhos protetores brilhando. "Ele é um homem desesperado. Não confie nele." David concordou. "Deixe a polícia lidar com isso. Você não deve nada a ele." Mas eu sentia algo diferente. Alistair estava derrotado. Um homem como ele não faria o movimento sem uma razão calculada. Ele não queria vingança. Ele queria algo mais. Talvez ele estivesse com medo. Eu decidi aceitar o encontro.
A reunião foi marcada para 2 dias depois, em uma sala de interrogatório estéril na delegacia de Madison, para onde voei de volta com David. Alistair Finn, vestido com macacão laranja de presidiário, parecia uma sombra do homem arrogante que nos confrontou na mina. Seus olhos estavam fundos, e havia um tremor em suas mãos. Obrigado por vir, Sra. Jensen, ele disse, a voz baixa. Eu não esperava que viesse. Eu o encarei, sem expressão. O que você quer, Alistair? Ele respirou fundo. Meu tio-avô não era apenas um monstro. Ele era um homem de negócios com inimigos poderosos. Pessoas que ele chantageou por anos, usando segredos que descobria com a invenção de Robert. Ele acumulou uma fortuna, escondida em contas e cofres na Suíça. Eu sei onde está, sei como acessar. Mas essas pessoas, os parceiros e vítimas dele, eles sabem que eu fui preso. E eles acham que eu posso falar. Minha vida na prisão não valerá nada se eles pensarem que eu sou um risco. A verdade me atingiu. Alistair não estava negociando por uma sentença menor. Ele estava negociando por sua vida. Ele precisava que a fortuna fosse encontrada e exposta, para que todos os segredos de Bertone viessem à tona. Isso criaria tanto caos que ele, um peixe pequeno, seria esquecido. Por que eu? Perguntei. Porque você é a única pessoa que eles não controlam. Você é um fantasma na história deles. E você tem a chave, ele disse. As senhas para as contas não são números. São códigos. Frases de velhos romances de espionagem da Guerra Fria que meu tio-avô era obcecado em ler. Ele me deu o nome de um livro. Essa é a primeira chave. O resto está com a única coisa que ele realmente temia. A única coisa que ele via como pura e incontrolável. Fiquei confusa. O que ele temia? Perguntei. Alistair olhou para mim, e pela primeira vez, vi algo além da ganância em seus olhos. Vi uma estranha reverência. A inocência, ele sussurrou. A chave final está na caixa de música de Lillian. A revelação de Alistair nos jogou de volta ao centro do furacão. A pequena caixa de música, que eu havia guardado como uma lembrança da tragédia de Isabelle, era agora a chave para desvendar o último segredo de Bertone. Voamos de volta para o Oregon, a urgência pesando em cada quilômetro. Reuni-me com Eleanor e Lillian, explicando a reviravolta bizarra. Lillian trouxe a pequena caixa de metal, seu brilho manchado pelo tempo. Nós a colocamos sobre a mesa, e as 3 gerações de mulheres tocadas por essa saga a encararam em silêncio. A inocencia, repetiu Eleanor, pensativa. Bertone era a antítese disso. Talvez ele visse na música de ninar de uma criança algo que ele nunca poderia tocar ou corromper. Lillian, com sua mente analítica, pegou a caixa. Alistair disse que as senhas eram frases de livros. E que a chave final estava aqui. E se a própria música for a chave? Ela abriu a tampa. A melodia suave e triste da canção de ninar do século XIX encheu a sala. Mas Lillian não estava apenas ouvindo. Ela estava observando. Olhem, ela disse, apontando para o pequeno cilindro de metal que girava, cujas saliências arrancavam as notas das pequenas lâminas de metal. Não são apenas pontos. São traços e pontos. É código Morse. Foi uma epifania. Bertone, em sua paranoia, havia codificado a senha final na própria melodia. Usando um gráfico de código Morse que encontramos online, começamos a transcrever a música, nota por nota, pausa por pausa. David, o jornalista, anotava tudo. O processo foi meticuloso, demorado. E, ao final, tínhamos uma frase. Uma frase que não vinha de um livro de espionagem, mas que era a mais pura verdade sobre Bertone. A frase dizia: minha riqueza nasceu do medo dos outros. Era isso. A senha final.
Combinada com os títulos dos livros que Alistair nos deu, tínhamos tudo. Acesso a uma fortuna obscena, construída sobre a dor e o segredo. Naquela noite, sentados na varanda de Eleanor, olhando para as estrelas, a questão que pairava no ar era ensurdecedora. O que faríamos com aquele dinheiro? Um tesouro amaldiçoado que agora, ironicamente, pertencia a nós. A posse da fortuna de Bertone nos colocou diante de um dilema moral. O dinheiro era a representação física de todo o mal que ele havia causado. Eleanor, com sua alma marcada pelo sacrifício, queria que o jogássemos no oceano, simbolicamente. David, sempre pragmático, argumentou que deveríamos entregá-la às autoridades federais, para que fosse absorvido pelo sistema. Mas foi Lillian, a filha do gênio esquecido, quem nos mostrou um terceiro caminho. Um caminho que não era sobre destruir o passado, mas sobre transformá-lo. Na manhã seguinte, ela nos reuniu em seu escritório. Ela havia passado a noite em claro. Em suas mãos estava a tese original de seu pai, Robert Boven, que havíamos recuperado. Meu pai não queria construir uma máquina de espionagem, ela disse, a voz cheia de paixão. Leiam sua conclusão. Ela nos mostrou a última página. Robert teorizava que sua tecnologia de emaranhamento quântico poderia um dia ser usada para o bem. Para a arqueologia, para a história, para entender eventos passados sem interferência. Ele sonhava em usar os ecos do tempo para aprender, para evoluir. Bertone roubou a invenção do meu pai e tentou transformá-la em uma arma de ganância, continuou Lillian. Alistair tentou fazer o mesmo. Agora, o resultado financeiro dessa ganância está em nossas mãos. Temos a chance de fazer o que meu pai teria feito. Seu plano era ousado e brilhante. Nós não iríamos manter o dinheiro. Nós o usaríamos para criar o Instituto Boven de Pesquisa Histórica e Científica. Uma fundação dedicada a 2 propósitos. Primeiro, financiar pesquisas científicas radicais, do tipo que Robert Boven conduzia, aquelas que desafiam os limites do conhecido. O segredo da Rádio Cronos não era sobre tempo, nem sobre fantasmas. Era sobre a conexão inquebrável da amizade, uma frequência que nem 50 anos de silêncio puderam apagar. A manhã seguinte ao nosso reencontro nasceu com uma calma surreal. O sol se erguia sobre o Oceano Pacífico, pintando o céu com cores suaves de pêssego e lavanda. Pela primeira vez em 50 anos, acordei sem o peso da culpa no peito. Em seu lugar, havia uma mistura de alegria, tristeza e a estranha sensação de estar vivendo um sonho. Eleanor e eu tomamos café da manhã na varanda, em um silêncio confortável, como se nenhuma hora tivesse passado. As palavras não eram necessárias. O simples fato de estarmos ali, 2 senhoras com cabelos brancos e histórias gravadas no rosto, era um testemunho de tudo que havíamos superado. David e Lillian se juntaram a nós, e o dia se transformou em um oceano de memórias. Passamos horas compartilhando histórias, preenchendo o abismo de meio século que nos separou. Eleanor falou sobre os primeiros anos, o medo constante, a dificuldade de criar uma filha com uma identidade falsa, sempre olhando por sobre o ombro. Ela me contou como ensinou Lillian em casa nos primeiros anos, com medo de que os registros escolares pudessem, de alguma forma, levar Bertone até elas. Ela descreveu a dor de ouvir sobre a morte dos meus pais nos jornais, anos depois, e não poder me procurar para oferecer um ombro amigo. Lillian, por sua vez, falou de sua infância, de crescer com uma tia Hannah que era, na verdade, sua guardiã e heroína, uma mulher que lhe deu o amor de uma mãe e a paixão pelas estrelas. Ela nunca questionou a ausência de um pai, pois o amor de Eleanor preenchia todo o espaço. Para tornar o dia ainda mais nostálgico, Eleanor tirou de uma caixa um velho toca-discos portátil, um modelo da GE que era popular em nossa juventude. Lembra disso? Ela perguntou. E então, ela colocou um disco de vinil. Era Bridge Over Troubled Water de Simon e Garfunkel. A mesma música que ouvimos juntas no rádio do carro na noite anterior ao seu desaparecimento. A melodia encheu o ar,
e as palavras sobre amizade e sacrifício ganharam um significado tão profundo que nos fez chorar. Era nossa história, cantada por vozes de anjos. O clímax emocional do dia veio quando Lillian, agora uma astrônoma respeitada, nos mostrou seu trabalho. Em seu escritório, havia um quadro enorme, coberto de equações e mapas estelares. Meu pai acreditava em ecos temporais, ela disse, a voz cheia de uma reverência recém-descoberta. Eu passei minha vida procurando por algo semelhante. Ecos do Big Bang, assinaturas de energia de estrelas mortas há muito tempo. Eu estava, sem saber, seguindo os passos dele, tentando ouvir o passado do universo. Naquele momento, o legado de Robert Bowen, o gênio trágico, encontrou seu propósito através da filha que ele nunca conheceu. A conversa, as memórias, a música, tudo parecia estar nos guiando para um fechamento. Mas o passado ainda não havia terminado conosco. No final da tarde, o telefone de David tocou. Era seu contato, o chefe de polícia Miller, de Madison. A voz dele era séria. Alistair Finn, da sua cela na prisão, estava se recusando a falar. Mas ele havia feito uma exigência. Ele queria fazer um acordo para revelar a localização da vasta fortuna escondida de Bertone em troca de uma sentença reduzida. E ele só falaria com uma pessoa. Comigo. A exigência de Alistair Finn foi como uma pedra jogada em nosso lago de paz. Por que eu? O que ele poderia querer de mim agora que não tinha mais poder? Eleanor e David foram veementemente contra. É uma armadilha, Marta, disse Eleanor, seus olhos protetores brilhando. Ele é um homem desesperado. Não confie nele. David concordou. Deixe a polícia lidar com isso. Você não deve nada a ele. Mas eu sentia algo diferente. Alistair estava derrotado. Um homem como ele não faria o movimento sem uma razão calculada. Ele não queria vingança. Ele queria algo mais. Talvez ele estivesse com medo. Eu decidi aceitar o encontro. A reunião foi marcada para 2 dias depois, em uma sala de interrogatório estéril na delegacia de Madison, para onde voei de volta com David. Alistair Finn, vestido com macacão laranja de presidiário, parecia uma sombra do homem arrogante que nos confrontou na mina. Seus olhos estavam fundos e havia um tremor em suas mãos. Obrigado por vir, Sra. Jensen, ele disse, a voz baixa. Eu não esperava que viesse. Eu o encarei, sem expressão. O que você quer, Alistair? Ele respirou fundo. Meu tio-avô não era apenas um monstro. Ele era um homem de negócios com inimigos poderosos. Pessoas que ele chantageou por anos, usando segredos que descobria com a invenção de Robert. Ele acumulou uma fortuna, escondida em contas e cofres na Suíça. Eu sei onde está, sei como acessar. Mas essas pessoas, os parceiros e vítimas dele, eles sabem que eu fui preso. E eles acham que eu posso falar. Minha vida na prisão não valerá nada se eles pensarem que eu sou um risco. A verdade me atingiu. Alistair não estava negociando por uma sentença menor. Ele estava negociando por sua vida. Ele precisava que a fortuna fosse encontrada e exposta, para que todos os segredos de Bertone viessem à tona. Isso criaria tanto caos que ele, um peixe pequeno, seria esquecido. Por que eu? Perguntei. Porque você é a única pessoa que eles não controlam. Você é um fantasma na história deles. E você tem a chave, ele disse. As senhas para as contas não são números. São códigos. Frases de velhos romances de espionagem da Guerra Fria que meu tio-avô era obcecado em ler. Ele me deu o nome de um livro. Essa é a primeira chave. O resto está com a única coisa que ele realmente temia. A única coisa que ele via como pura e incontrolável. Fique confusa. O que ele temia? Perguntei. Alistair olhou para mim, e pela primeira vez, vi algo além da ganância em seus olhos.
Vi uma estranha reverência. A inocência, ele sussurrou. A chave final está na caixa de música de Lilian. A revelação de Alistair nos jogou de volta ao centro do furacão. A pequena caixa de música, que eu havia guardado como uma lembrança da tragédia de Isabelle, era agora a chave para desvendar o último segredo de Bertone. Voamos de volta para o Oregon, a urgência pesando em cada quilômetro. Reuni-me com Eleanor e Lilian, explicando a reviravolta bizarra. Lilian trouxe a pequena caixa de metal, seu brilho manchado pelo tempo. Nós a colocamos sobre a mesa, e as 3 gerações de mulheres tocadas por essa saga a encararam em silêncio. A inocencia, repetiu Eleanor, pensativa. Bertone era a antítese disso. Talvez ele visse na música de ninar de uma criança algo que ele nunca poderia tocar ou corromper. Lilian, com sua mente analítica, pegou a caixa. Alistair disse que as senhas eram frases de livros. E que a chave final estava aqui. E se a própria música for a chave? Ela abriu a tampa. A melodia suave e triste da canção de ninar do século XIX encheu a sala. Mas Lilian não estava apenas ouvindo. Ela estava observando. Olhem, ela disse, apontando para o pequeno cilindro de metal que girava, cujas saliências arrancavam as notas das pequenas lâminas de metal. Não são apenas pontos. São traços e pontos. É código Morse. Foi uma epifania. Bertone, em sua paranoia, havia codificado a senha final na própria melodia. Usando um gráfico de código Morse que encontramos online, começamos a transcrever a música, nota por nota, pausa por pausa. David, o jornalista, anotava tudo. O processo foi meticuloso, demorado. E, ao final, tínhamos uma frase. Uma frase que não vinha de um livro de espionagem, mas que era a mais pura verdade sobre Bertone. A frase dizia: minha riqueza nasceu do medo dos outros. Era isso. A senha final. Combinada com os títulos dos livros que Alistair nos deu, tínhamos tudo. Acesso a uma fortuna obscena, construída sobre a dor e o segredo. Naquela noite, sentados na varanda de Eleanor, olhando para as estrelas, a questão que pairava no ar era ensurdecedora. O que faríamos com aquele dinheiro? Um tesouro amaldiçoado que agora, ironicamente, pertencia a nós. A posse da fortuna de Bertone nos colocou diante de um dilema moral. O dinheiro era a representação física de todo o mal que ele havia causado. Eleanor, com sua alma marcada pelo sacrifício, queria que o jogássemos no oceano, simbolicamente. David, sempre pragmático, argumentou que deveríamos entregá-la às autoridades federais, para que fosse absorvido pelo sistema. Mas foi Lilian, a filha do gênio esquecido, quem nos mostrou um terceiro caminho. Um caminho que não era sobre destruir o passado, mas sobre transformá-lo. Na manhã seguinte, ela nos reuniu em seu escritório. Ela havia passado a noite em claro. Em suas mãos estava a tese original de seu pai, Robert Bowen, que havíamos recuperado. Meu pai não queria construir uma máquina de espionagem, ela disse, a voz cheia de paixão. Leiam sua conclusão. Ela nos mostrou a última página. Robert teorizava que sua tecnologia de emaranhamento quântico poderia um dia ser usada para o bem, para a arqueologia, para a história, para entender eventos passados sem interferência. Ele sonhava em usar os ecos do tempo para aprender, para evoluir. Bertone roubou a invenção do meu pai e tentou transformá-la em uma arma de ganância, continuou Lilian. Alistair tentou fazer o mesmo. Agora, o resultado financeiro dessa ganância está em nossas mãos. Temos a chance de fazer o que meu pai teria feito. Seu plano era ousado e brilhante. Nós não iríamos manter o dinheiro. Nós o usaríamos para criar o Instituto Bowen de Pesquisa Histórica e Científica. Uma fundação dedicada a 2 propósitos. Primeiro, financiar pesquisas científicas radicais,
do tipo que Robert Bowen conduzia, aquelas que desafiam os limites do conhecido. E segundo, usar a maior parte dos recursos para financiar projetos de preservação histórica, recuperação de histórias perdidas e apoio a vítimas de injustiças históricas. Seria a forma definitiva de honrar a memória de seu pai, ao mesmo tempo, purificar o dinheiro de Bertone. A decisão foi unânime. O legado de ganância de Bertone seria transformado no legado de descoberta de Robert Bowen. A justiça, afinal, não era sobre punição, mas sobre restauração. Nos dias seguintes, advogados foram contatados, planos foram traçados. A energia entre nós era elétrica, a energia de um novo propósito. Mas, antes que o futuro pudesse começar, havia uma última dívida a ser paga com o passado. Precisávamos dar a Robert Bowen o descanso que ele nunca teve. Voltamos para Madison uma última vez. Mas desta vez, não como caçadores de segredos, mas como portadores de uma história. Com a ajuda das autoridades, que agora tratavam o caso com a solenidade que merecia, os restos de Robert Bowen foram exumados da mina. Organizamos funeral. Não foi um grande evento, mas foi significativo. Estávamos lá, eu, Eleanor, David e Lillian. O chefe de polícia Miller também compareceu, em sinal de respeito. Convidamos a Sra. Gable, a garçonete aposentada, a única pessoa viva que se lembrava de Robert como rapaz quieto e brilhante. O dia estava ensolarado, um contraste com a escuridão da história de Robert. Lillian, de pé diante do caixão, falou sobre o pai que ela conheceu através de suas anotações e de nossos relatos. Ela não falou do cientista, mas do homem que se apaixonou, que sonhou e que lutou para proteger sua família. Foi um discurso que fez todos chorarem. No final, em vez de jogar terra sobre o caixão, pegamos o diário de pesquisa de Robert, aquele que encontramos na mina, e o colocamos junto a ele. Descanse em paz, papai, sussurrou Lillian. Seu trabalho está em boas mãos. Aquele funeral não foi apenas para Robert. Foi para todos nós. Foi o encerramento simbólico de décadas de dor. Foi o momento em que deixamos os fantasmas descansarem para que os vivos pudessem finalmente seguir em frente. Ao sair do cemitério, senti uma leveza que não sentia desde a minha juventude. O céu parecia mais azul, o ar mais puro. A história tinha encontrado seu ponto final. Ou quase. Faltava último adeus. Um adeus à cidade que foi o palco de toda a nossa vida. Antes de deixar Madison para sempre, Eleanor me pediu uma última coisa. Come and he come go, Martha. Apenas uma vez mais. E assim, duas senhoras de quase 70 anos refizeram os passos de suas versões de 17. Fomos ao nosso antigo colégio, agora modernizado, mas com a mesma árvore de carvalho no pátio onde costumávamos nos sentar. Fomos à sorveteria que ainda existia e pedimos os mesmos sabores que amávamos. Fomos ao cinema, agora o multiplex, mas que ficava no mesmo local do antigo cinema de uma só tela onde assistimos Love Story e choramos juntas. Cada esquina era uma explosão de nostalgia. Lembramos de garotos que paqueramos, de professores que odiávamos, de festas às quais fomos. Mas as memórias eram agridoces. Por baixo de cada risada, havia a consciência do tempo perdido, dos 50 anos de silêncio que nos foram impostos. Você acha que teríamos continuado amigas? Eleanor perguntou, enquanto estávamos sentadas no nosso banco perto do lago, o mesmo banco onde tudo começou. Se nada daquilo tivesse acontecido? Eu não acho, Eleanor, eu respondi, olhando para o rosto dela, para as linhas de uma vida que eu não testemunhei. Eu tenho certeza. Naquele momento, não éramos duas sobreviventes de uma tragédia. Éramos apenas Martha e Eleanor, duas melhores amigas, dizendo um último adeus à cidade que moldou e quebrou suas vidas. Ao entardecer, fomos até o antigo brechó do Sr. Bertone. Agora, era uma galeria de arte moderna. Ficamos paradas do outro lado da rua,
observando. O lugar onde nosso pesadelo começou, agora era um lugar de beleza e criatividade. Era um símbolo. A escuridão havia sido substituída pela luz. Está na hora de ir, disse Eleanor. Nosso futuro não está mais aqui. E enquanto nos afastávamos, eu sabia que ela estava certa. Madison não era mais nosso lar. Era um museu de nossas memórias. E estava na hora de fechar as portas. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividades. A criação do Instituto Boven foi um processo complexo, envolvendo advogados, financistas e cientistas. A vasta e obscura fortuna de Bertone foi liquidada, e os fundos foram transferidos para a nova fundação, sediada no Oregon, sob a direção de Lillian. David, com sua mente organizada e integridade inabalável, tornou-se o presidente do conselho. Ele havia encontrado um novo propósito para sua aposentadoria. Eleanor e eu atuamos como conselheiras honorárias, as guardiãs da história que deu origem a tudo. O primeiro ato do Instituto foi criar a Bolsa de Estudos Eleanor, para jovens mulheres de baixa renda que desejam seguir carreira em ciências, uma homenagem direta ao sacrifício e ao sonho de Eleanor de se tornar astrônoma. A segunda foi financiar a digitalização e preservação de arquivos históricos em pequenas cidades, como Madison, para garantir que outras histórias não se perdessem no tempo. O trabalho era gratificante. Era a prova de que a luz podia, de fato, nascer da escuridão. Eu viajava para o Oregon com frequência. Minha amizade com Eleanor foi retomada com uma facilidade impressionante. Era como se tivéssemos apenas tirado longas férias uma da outra. Ríamos, cozinhávamos juntas, falávamos sobre nossos netos. Mas havia uma coisa que nunca mais tocamos: os dois rádios. A Rádio Cronos estava guardada em minha casa, e seu dispositivo gêmeo, na casa de Eleanor. Eram relíquias de um tempo de dor, e ambas concordamos que seu poder era grande demais para ser ignorado ou usado novamente. Eles permaneceram em silêncio, como dois soldados aposentados cujas guerras haviam terminado. Até que Lillian, com sua curiosidade científica insaciável, nos fez uma proposta que nos assustou e nos fascinou ao mesmo tempo. Lillian nos abordou com o cuidado de um diplomata. Eu sei que os rádios trazem más lembranças, ela começou. Mas, como cientista, não posso ignorar o fato de que eles são os únicos dispositivos de comunicação quântica funcionais do planeta. Eles são o legado do meu pai. Deixá-los em silêncio para sempre é como queimar a única cópia de um livro. Ela explicou que passou meses estudando os diagramas de seu pai. Ela acreditava que, com a tecnologia atual, poderia estabilizar a conexão, torná-la clara e controlável. E ela queria fazer um último experimento. Não para ouvir o passado, ela esclareceu, vendo medo em nossos olhos, mas para provar a teoria do meu pai. E para nos dar um presente. A proposta dela era simples e de partir o coração. Ela queria sintonizar os rádios em uma frequência específica, a da noite do desaparecimento de Eleanor, não para mudar nada, mas para que nós, as mulheres de 69 anos, pudéssemos enviar uma mensagem para nossas versões de 17. Uma última transmissão. Uma mensagem de paz. A ideia era assustadora. Brincar com o tempo, mesmo que apenas com palavras, parecia perigoso. Mas a promessa de poder falar com minha mais jovem, a garota aterrorizada e cheia de culpa que viveu dentro de mim por 50 anos, era irresistível. Eleanor sentia o mesmo. Concord Amos. Lillian passou semanas trabalhando nos dois rádios, substituindo componentes antigos, conectando-os a fontes de energia estáveis. Ela os transformou de relíquias instáveis em instrumentos de precisão. Finalmente, o dia chegou. Os dois rádios foram colocados em salas separadas, a milhares de quilômetros de distância. Eu em Madison, Eleanor no Oregon. Conectados por fones de ouvido e microfones, e pela invenção de um gênio que sonhava em conversar com o tempo. O laboratório improvisado na casa de David estava silencioso.
A Rádio Cronos estava na minha frente, seu dial brilhando com uma luz verde firme e constante. Através dos fones de ouvido, eu podia ouvir a respiração de Eleanor, no Oregon. Prontas? A voz de Lillian soou em nossos ouvidos, vinda de um laptop. Nós duas respondemos que sim. Estou ativando a sequência, disse Lillian. A janela será curta. Apenas alguns minutos. Falem do coração. Um zumbido suave começou, e a estática familiar encheu meus ouvidos. Mas, desta vez, era diferente. A estática começou a se organizar, a se transformar em um som reconhecível. O som da chuva. O som da tempestade daquela noite em 1972. E então, ouvi as vozes. Nossas vozes de 17 anos, rindo no porão, abafadas pela estática e pela música que tocava. E eu senti um arrepio. A janela estava aberta. Marta, é a sua vez. A voz de Lillian me guiou. Respirei fundo. O que eu diria para aquela garota assustada? Marta, comecei, minha voz de 69 anos soando estranha contra o som do passado. Eu sei que você está com medo, e você vai sentir muita culpa. Mas você precisa saber, não é sua culpa. Nenhuma parte disso é sua culpa. Do outro lado, ouvi a voz de Eleanor, falando para sua própria versão mais jovem. Eleanor, você vai fazer uma escolha esta noite. Vai ser a coisa mais difícil que você já fez. Você vai pensar que está perdendo tudo, mas você vai salvar 3 vidas. E você será amada. Seja corajosa. Nós continuamos a falar, nossas vozes se sobrepondo, enviando mensagens de conforto e absolvição para o passado. Dissemos a elas que a amizade delas sobreviveria, que seus sacrifícios teriam significado, que o futuro, apesar da dor, guardava paz e reencontros. Não tentamos mudar os eventos. Apenas tentamos curar as feridas antes que se tornassem cicatrizes de 50 anos. Quando a janela de tempo começou a se fechar, a estática voltando, eu disse minhas últimas palavras para minha eu de 17 anos. E, Marta, quando tudo isso acabar, não espere 50 anos para ser feliz. Você merece. O som do passado se desvaneceu. O zumbido parou. O dial se apagou. E, pela primeira vez, o silêncio que se seguiu não foi de perda. Foi de paz. Os anos que se seguiram àquela última transmissão foram os mais tranquilos da minha vida. O Instituto Boven tornou-se uma força para o bem no mundo, e Lillian se tornou uma das cientistas mais respeitadas de sua geração, honrando o legado de seu pai de uma forma que ele nunca poderia ter sonhado. David escreveu um livro, um best-seller, contando a história completa, mas mudando nossos nomes, transformando nossa saga em uma poderosa lição sobre segredos e resiliência. Alistair Finn cumpriu sua pena e desapareceu na obscuridade, seu nome se tornando apenas uma nota de rodapé na história de sua família. Eleanor e eu envelhecemos juntas, não como vizinhas, mas como a família que sempre fomos, dividindo nosso tempo entre sua casa no Oregon e a minha em Madison. Nossos netos cresceram juntos, ouvindo a história não como um conto de terror, mas como uma aventura sobre a força da amizade. Os 2 rádios, sua missão final cumprida, foram desmontados. Seus componentes foram doados para o Museu do Instituto Boven, exibidos não como tecnologia funcional, mas como artefatos históricos. Eram os símbolos silenciosos de uma jornada que atravessou o tempo. Hoje, sentada na varanda da minha casa, olhando para o meu jardim de rosas, penso na frequência que definiu minha vida. Não a frequência de rádio, nem a dos ecos temporais, mas a frequência da conexão humana. O segredo da Rádio Cronos nunca foi sobre a máquina em si. Era sobre as vozes que ela nos permitiu ouvir, as verdades que ela nos forçou a confrontar, e o amor que, no final, provou ser a transmissão mais forte de todas. A culpa, o medo, o silêncio. Tudo isso se foi. O que resta é a paz. Uma frequência clara e constante, que finalmente, depois de uma vida inteira,
eu consegui sintonizar. A manhã seguinte ao nosso reencontro em Oregon nasceu com uma calma que eu não sentia desde a infância. O ar salgado do Pacífico parecia limpar não apenas meus pulmões, mas minha alma. Pela primeira vez em 50 anos, o nome Eleanor não era sinônimo de um buraco em meu coração, mas de uma presença calorosa ao meu lado. David e Lillian se juntaram a nós na varanda, e o dia se desenrolou como um novelo de lã, desembaraçando décadas de histórias. Foi um dia de partilha, um oceano de memórias que finalmente podiam ser navegadas juntas. Eleanor, com uma voz que às vezes falhava com a emoção, descreveu a vida clandestina, o medo constante nos primeiros anos, a troca de cidades, os empregos simples para não chamar a atenção. Ela contou como a pequena Lillian, com a curiosidade de uma cientista nata, fazia perguntas sobre o pai que ela não podia responder, e como ela inventava histórias sobre ele ser um explorador em uma longa viagem. Lillian, agora uma mulher feita, ouvia tudo com uma intensidade comovente. Eu sempre senti que faltava uma peça, ela disse. Você foi a melhor mãe que alguém poderia desejar, Hannah. Ela usou o nome falso de Eleanor, por hábito. Mas eu sempre soube que havia uma história por trás da sua tristeza. Foi então que Eleanor tirou de uma caixa um velho toca-discos portátil, um modelo da GE azul pó que era popular em nossa juventude. Lembra disso, Marta? Ela perguntou. E colocou um vinil. A agulha chiou e então a melodia de Bridge Over Troubled Water de Simon e Garfunkel encheu o ar. A mesma música que ouvimos juntas no carro na semana anterior ao seu desaparecimento. Ali, naquela varanda, as palavras da canção sobre ser uma ponte sobre águas turbulentas ganharam um significado tão literal e profundo que nos fez chorar em silêncio, de mãos dadas. O ápice do dia foi quando Lillian nos mostrou seu trabalho. Em seu escritório em casa, havia um telescópio apontado para a janela e um quadro branco coberto de equações complexas. A tese do meu pai era sobre ecos temporais, ela explicou. Eu passei minha carreira inteira procurando por algo semelhante. Ecos do Big Bang, assinaturas de energia de estrelas mortas. Eu estava, sem saber, seguindo os passos dele, tentando ouvir o passado do universo. Naquele momento, o legado trágico de Robert Bowen encontrou redenção através da filha que ele nunca conheceu. Aquele dia parecia um ponto final, um círculo que se fechava. Mas o passado, traiçoeiro, ainda guardava uma última carta na manga. Ao anoitecer, o telefone de David tocou. Era o chefe de polícia Miller, de Madison. Alistair Finn queria fazer um acordo. Ele revelaria a localização da vasta fortuna escondida de Bertone em troca de uma redução de pena. Mas ele impôs uma condição. Ele só falaria comigo. A exigência de Alistair foi como uma dissonância em nossa sinfonia de paz. Por que ele queria falar comigo? Eleanor e David foram unânimes. Era uma armadilha. Ele está derrotado, Marta. Homens como ele são mais perigosos quando não têm nada a perder, alertou Eleanor. Mas eu sentia algo diferente em jogo. Alistair não era um homem de violência impulsiva, ele era um estrategista. Havia um cálculo por trás de seu pedido, um que eu precisava entender. Decidi ir, mas em meus termos. A reunião foi marcada para 2 dias depois, em uma sala segura na delegacia de Madison. Quando entrei na sala de interrogatório, Alistair Finn era a imagem da derrota. O terno caro fora substituído por um macacão laranja, e a arrogância em seus olhos deu lugar a um medo mal disfarçado. Obrigado por vir, Sra. Jensen, ele disse. Eu o encarei. O que você quer, Alistair? Ele respirou fundo, o som parecendo alto demais no silêncio da sala. Meu tio-avô não era apenas um assassino e um sequestrador. Ele era um chantagista. Por décadas, ele usou a invenção de Robert para ouvir segredos, segredos de pessoas muito poderosas. Ele acumulou uma fortuna, escondida em contas numeradas e cofres na Suíça. Usei comment encontra-la? Ele fez uma pausa, olhando para as próprias mãos. Essas pessoas,
Elas sabem que eu fui preso. Sabem que a história veio à tona. E estão com medo. Acham que eu posso revelar os segredos delas também. Minha vida na prisão não valerá nada. Eles me silenciarão. A verdade me atingiu. Alistair não estava negociando com a promotoria. Ele estava negociando comigo, pela sua vida. E por que eu? Perguntei. Porque você é a única pessoa que eles não podem tocar. Você é a vítima na história. Se a fortuna for encontrada por sua causa, será visto como justiça, não como uma traição minha. Eu preciso que você encontre o dinheiro, o exponha. O caos que isso vai criar será minha proteção. Eu me tornarei um peixe pequeno em um oceano de tubarões. Ele me deu o primeiro código, o nome de um obscuro romance de espionagem da Guerra Fria. As senhas são frases dos livros favoritos dele. Mas a chave final, o código mestre para acessar tudo, ele escondeu no único lugar que considerava impenetrável. Fique confusa. Onde? Alistair me olhou, e pela primeira vez, vi algo que se assemelhava a respeito em seus olhos. Ele o escondeu na única coisa que ele via como pura, algo que sua própria maldade não podia corromper. A chave final está na canção de ninar da caixa de música de Lilian. A caixa da música. O pequeno objeto de metal manchado, que simbolizava a inocência perdida de Lilian e Isabelle, era agora a chave para o império sombrio de Bertone. Voltamos para o Oregon, a urgência nos impulsionando. Reuni as duas mulheres da minha vida, Eleanor e Lilian, e expliquei a reviravolta. Lilian trouxe a pequena caixa. Nós a colocamos no centro da mesa, uma relíquia que continha tanto a dor quanto a solução. A canção de ninar, disse Lilian, sua mente científica trabalhando febrilmente. Alistair disse que as senhas eram frases. E se a melodia não for apenas uma melodia? E se for uma linguagem? Ela abriu a tampa. A melodia delicada e assombrosa encheu a sala. Mas Lilian não estava ouvindo. Estava observando o pequeno cilindro de metal girar, os pinos arrancando as notas das lâminas. É código Morse, ela exclamou de repente. Os pinos. Alguns são curtos, outros são longos. Ponto e traço. Meu Deus, é brilhante e doentio ao mesmo tempo. Bertone, em sua paranoia, havia transformado uma canção de ninar em uma senha criptografada. Com um gráfico de código Morse na tela do laptop de Lilian, começamos o trabalho meticuloso de transcrever a melodia. Cada nota, cada pausa. David anotava tudo. Ponto, traço, ponto, ponto. Levou horas. E, ao final, tínhamos uma frase. Não vinha de um livro de espionagem. Era a mais pura e assustadora verdade sobre o próprio Bertone. A frase dizia: minha riqueza nasceu do medo dos outros. Era a senha mestre. Com os títulos dos livros que Alistair nos deu, tínhamos as chaves do reino. Um reino construído sobre chantagem, sofrimento e o silêncio forçado de dezenas de pessoas. Naquela noite, olhando para as estrelas da varanda de Eleanor, a questão que pairava sobre nós era monumental. O que faríamos com aquele dinheiro? O que faríamos com aquele poder? A posse da fortuna de Bertone nos colocou em uma encruzilhada moral. O dinheiro estava manchado de sangue e lágrimas. Eleanor, fiel à sua natureza, queria que o doássemos anonimamente, que nos livrássemos dele como uma maldição. David argumentou que deveríamos entregá-lo às autoridades, para que a justiça seguisse seu curso. Mas foi Lilian, a herdeira do gênio e da tragédia, quem nos mostrou um terceiro caminho. Um caminho de transformação. Ela nos reuniu em seu escritório, a tese original de seu pai em suas mãos. Meu pai não queria criar uma arma, ela disse com paixão. Ele queria conversar com o tempo, aprender com a história. Bertone perverteu seu sonho, transformando-o em uma ferramenta de ganância. Agora, o resultado financeiro dessa ganância está em nossas mãos.
Temos a chance de realizar o sonho original dele. Seu plano era de uma beleza poética. Nós não manteríamos um centavo. Usaríamos a totalidade da fortuna para criar o Instituto Bovem de Pesquisa Histórica e Científica. Uma fundação com uma dupla missão. Primeiro, financiar pesquisas científicas de vanguarda, o tipo de ciência radical que Robert Boven conduzia. E segundo, usar a maior parte dos recursos para financiar projetos de preservação histórica, recuperação de histórias perdidas e, o mais importante, para apoiar financeiramente vítimas de injustiças históricas e sistêmicas. O dinheiro de Bertone, nascido do medo, seria usado para trazer esperança. A decisão foi unânime. O legado de ganância de Bertone seria transmutado no legado de descoberta e reparação de Robert Boven. A justiça, afinal, não era sobre vingança, mas sobre restauração. Nos dias que se seguiram, o mundo pareceu se mover em alta velocidade. Advogados foram contratados. Planos foram traçados. Mas antes que o futuro pudesse começar, havia uma última dívida a ser paga com o passado. Precisávamos dar a Robert Boven o descanso que ele nunca teve. Voltamos a Madison uma última vez. A cidade que fora o palco de nosso medo e de nossos segredos, agora seria o palco de nossa redenção. As autoridades, com a confissão de Bertone e as provas que tínhamos, trataram o caso com a solenidade que merecia. Os restos de Robert Boven foram recuperados da mina abandonada. Organizamos um funeral. O dia estava claro e ensolarado. Um pequeno grupo se reuniu no cemitério de Madison. Eu, Eleanor, David, Lillian, o chefe de polícia Miller, em sinal de respeito, e a senhora Gable, a garçonete aposentada, que chorou silenciosamente pelo rapaz quieto e brilhante que ela lembrava. Lillian, de pé diante do caixão, falou sobre o pai que conheceu através de suas anotações, de seu gênio e de nosso amor. Ela não falou do cientista, mas do homem que se apaixonou, que sonhou e que lutou para proteger sua família. Foi um discurso que curou feridas que nem sabíamos que ainda estavam abertas. No final, em vez de flores, colocamos o diário de pesquisa de Robert, aquele que encontramos na mina, sobre o caixão. Descanse em paz, papai, sussurrou Lillian. Seu trabalho está em boas mãos. Aquele funeral não foi apenas para Robert. Foi para Isabelle, para a jovem Eleanor que sacrificou sua vida, para a jovem Marta que carregou a culpa. Foi o encerramento simbólico de décadas de dor. Ao sair do cemitério, senti uma leveza que não sentia desde a minha juventude. O céu parecia mais azul, o ar mais puro. A história tinha encontrado seu ponto final. Ou quase. Faltava um último adeus. Caminhe comigo, Marta. Apenas uma vez mais. O pedido de Eleanor era um sussurro, mas carregava o peso de 50 anos. E assim, duas senhoras de quase 70 anos refizeram os passos de suas versões de 17. Fomos ao nosso antigo colégio. A grande árvore de carvalho no pátio ainda estava lá, mais forte, suas raízes mais profundas, como a nossa amizade. Fomos à sorveteria, que milagrosamente ainda existia, e pedimos os mesmos sabores que amávamos: pistache para mim, flocos para ela. O sabor era o mesmo, uma explosão de nostalgia na língua. Fomos ao cinema, agora o multiplex moderno, mas que ficava no mesmo local do antigo cinema de uma só tela onde assistimos Love Story e choramos abraçadas. Cada esquina de Madison era um portal para outra época. Lembramos de garotos que paqueramos, de professores que nos inspiraram, de sonhos que sussurramos sob o céu estrelado. Mas as memórias eram agridoces. Por baixo de cada risada, havia a consciência do tempo perdido, dos 50 anos de silêncio que nos foram impostos. Você acha que teríamos continuado amigas? Eleanor perguntou, enquanto estávamos sentadas no nosso banco perto do lago. Se nada daquilo tivesse acontecido? Eu olhei para o rosto dela, para as linhas de uma vida que eu não testemunhei. Eu não acho, Eleanor,
eu respondi, apertando sua mão. Eu tenho certeza. Ao entardecer, fomos até o endereço do antigo brechó do Sr. Bertone. Agora, era uma galeria de arte moderna, suas vitrines cheias de cores e luz. O lugar onde nosso pesadelo começou, agora era um lugar de beleza. Era um símbolo. A escuridão havia sido, finalmente, substituída pela luz. Está na hora de ir, disse Eleanor. Nosso futuro não está mais aqui. E enquanto nos afastávamos, deixando as luzes de Madison para trás, eu sabia que ela estava certa. Madison não era mais nosso lar. Era um museu de nossas memórias. E estava na hora de fechar as portas. Os meses seguintes foram um furacão de atividade construtiva. A criação do Instituto Boven, a partir da fortuna purificada de Bertone, tornou-se nossa missão coletiva. Lillian, com a mente brilhante de seu pai e a determinação de sua mãe, era diretora visionária. David, com sua integridade e experiência, tornou-se o presidente do conselho. Eleanor e eu éramos as conselheiras honorárias, as guardiãs da história, como Lillian nos chamava. Nosso papel era garantir que a fundação nunca se esquecesse de sua origem, a luta contra o silêncio e a injustiça. O primeiro ato do Instituto foi criar a Bolsa de Estudos Eleanor Jensen, destinada a jovens mulheres de baixa renda que desejavam seguir carreira em ciências, uma homenagem à minha amiga e aos sonhos que ela teve que adiar. Vê-la entregar a primeira bolsa a uma jovem astronoma talentosa, com lágrimas nos olhos, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. O segundo ato foi financiar a digitalização de arquivos históricos em pequenas cidades, para garantir que outras histórias não se perdessem. O trabalho era prova de que a luz podia, de fato, nascer da escuridão. Eu viajava para o Oregon com frequência. Minha amizade com Eleanor foi retomada como se nunca tivéssemos sido interrompidas. Ríamos, cozinhávamos, falávamos sobre nossos netos. Mas havia uma coisa sobre a qual nunca falávamos, 2 elefantes silenciosos na sala, os rádios. A Rádio Cronos estava guardada, desmontada, em minha casa, e seu dispositivo gêmeo, na casa de Eleanor. Eram relíquias de um tempo de dor. Concordamos que seu poder era grande demais para ser ignorado ou usado novamente. Eles permaneceram em silêncio. Até que Lillian, com a curiosidade insaciável de uma cientista, nos fez uma proposta que nos assustou e nos fascinou em igual medida. Lillian nos abordou com a cautela de quem pisa em terreno sagrado. Eu sei o que os rádios representam para vocês, ela começou. Mas eles são o único legado físico do meu pai. Deixá-los em silêncio para sempre é como queimar a única cópia de um livro. Ela nos explicou que havia passado meses estudando os diagramas dele. Ela acreditava que, com a tecnologia atual, poderia estabilizar a conexão, torná-la clara e, o mais importante, segura. E ela queria fazer um último experimento. Não para ouvir o passado aleatoriamente, ela esclareceu, vendo medo em nossos olhos, mas para provar a teoria dele. E para dar a vocês um presente. Sua proposta era de uma simplicidade de partir o coração. Ela queria sintonizar os rádios em uma frequência específica, a da noite do desaparecimento de Eleanor. Não para mudar o que aconteceu, mas para que nós, as mulheres de quase 70 anos, pudéssemos enviar uma mensagem para nossas versões de 17. Uma última transmissão. Uma mensagem de paz. A ideia era vertiginosa. Brincar com o tempo, mesmo que apenas com palavras, parecia desafiar as leis do universo. Mas a promessa de poder falar com minha mais jovem, a garota aterrorizada e cheia de culpa que viveu dentro de mim por 50 anos, era uma tentação poderosa. Eleanor sentia o mesmo. Concord Amos. Lillian passou semanas trabalhando nos rádios, substituindo componentes, conectando-os a fontes de energia estáveis. Ela os transformou de relíquias instáveis em instrumentos de precisão. O dia chegou. Os 2 rádios foram montados, eu em Madison, na casa de David, e Eleanor no Oregon.
conectadas por fones de ouvido e pela invenção de um gênio que sonhava em conversar com o tempo. O laboratório improvisado na casa de David estava em silêncio. A rádio Cronos na minha frente brilhava com uma luz verde firme. Através dos fones, eu podia ouvir a respiração de Eleanor, a milhares de quilômetros de distância. Prontas? A voz de Lilian soou, vinda de um laptop. Nós duas respondemos que sim. Ativando a sequência, disse Lilian. A janela será curta. Falem do coração. Um zumbido suave começou, e a estática familiar encheu meus ouvidos. Mas, desta vez, a estática começou a se organizar, a se transformar no som da chuva forte daquela noite em 1972. E então, ouvi nossas vozes de 17 anos, rindo no porão. A janela estava aberta. Marta, comecei, minha voz de idosa soando estranha contra o som do passado. Eu sei que você está com medo, e você vai sentir muita culpa. Mas você precisa saber, não é sua culpa. Nenhuma parte disso é sua culpa. Do outro lado, ouvi a voz de Eleanor, falando para sua própria versão mais jovem. Eleanor, você vai fazer uma escolha esta noite. Vai ser a coisa mais difícil que você já fez. Você vai pensar que está perdendo tudo, mas você vai salvar 3 vidas. E você será amada. Seja corajosa. Nós continuamos a falar, enviando mensagens de conforto e absolvição para o passado. Dissemos a elas que a amizade delas sobreviveria, que seus sacrifícios teriam significado, que o futuro, apesar da dor, guardava paz. Não tentamos mudar os eventos. Apenas tentamos curar as feridas antes que se tornassem cicatrizes de 50 anos. Quando a janela de tempo começou a se fechar, a estática voltando, eu disse minhas últimas palavras para minha eu de 17 anos. E, Marta, quando tudo isso acabar, não espere 50 anos para ser feliz. Você merece. O som do passado se desvaneceu. O zumbido parou. O dial se apagou. E o silêncio que se seguiu não foi de perda. Foi de paz. Os anos que se seguiram àquela última transmissão foram os mais tranquilos da minha vida. O Instituto Boven tornou-se uma força para o bem, e Lilian se tornou uma das cientistas mais respeitadas de sua geração, honrando o legado de seu pai de uma forma que ele nunca sonhou. David escreveu um livro, um best-seller, contando a história, mas mudando nossos nomes, transformando nossa saga em uma lição sobre resiliência. Alistair Finn cumpriu sua pena e desapareceu na obscuridade. Eleanor e eu envelhecemos juntas, como a família que sempre fomos. Nossos netos cresceram ouvindo a história não como um conto de terror, mas como uma aventura sobre a força da amizade. Os 2 rádios, sua missão cumprida, foram desmontados. Seus componentes foram doados para o Museu do Instituto Boven, exibidos não como tecnologia, mas como artefatos. Símbolos silenciosos de uma jornada que atravessou o tempo. Hoje, sentada na varanda da minha casa, olhando para o meu jardim, penso na frequência que definiu minha vida. Não há de rádio, nem há dos ecos temporais, mas há da conexão humana. O segredo da Rádio Cronos nunca foi sobre a máquina. Era sobre as vozes que ela nos permitiu ouvir, as verdades que nos forçou a confrontar, e o amor que, no final, provou ser a transmissão mais forte de todas. A culpa, o medo, o silêncio, tudo isso se foi. O que resta é a paz. Uma frequência clara e constante, que finalmente, depois de uma vida inteira, eu consegui sintonizar. Os anos que se seguiram à nossa última transmissão foram de uma paz dourada. A vida se acomodou em uma rotina feliz. O Instituto Boven floresceu, tornando-se um farol de esperança e descoberta. Eu viajava entre Madison e Oregon, e minha amizade com Eleanor era o sol constante em meu universo. Nós, que perdemos tanto tempo, aproveitamos cada segundo. Viajamos, rimos, cuidamos de nossos jardins e vimos nossos netos crescerem. A história de Bertone tornou-se isso, uma história
guardada em um livro escrito por David, cujas páginas amareladas eram a única prova de que aquele pesadelo havia sido real. Eu acreditava que todos os fantasmas haviam finalmente sido exorcizados. Mas eu estava errada. Havia um último fantasma, o mais cruel de todos, esperando silenciosamente para atacar. Começou de forma sutil. Eleanor, sempre com sua memória afiada, começou a esquecer pequenas coisas. O nome de uma atriz, a chave do carro, um compromisso. No início, ríamos disso. É a idade, Marta, ela dizia, com um aceno de mão. O disco rígido está ficando cheio. Eu comparava suas falhas de memória com a estática do nosso antigo rádio, um chiado inofensivo no fundo de uma transmissão clara. Mas a estática começou a aumentar. Certo dia, estávamos no meio de uma conversa sobre nossa juventude, e ela parou no meio de uma frase, seus olhos perdidos. Do que estávamos falando? Ela perguntou, com uma genuína confusão que me gelou a alma. A sombra no horizonte estava se aproximando. O momento que quebrou meu coração aconteceu em uma tarde ensolarada em sua varanda. Eu lhe servi uma xícara de chá, como fazia todas as tardes. Ela me olhou, com a cabeça levemente inclinada, e disse com uma polidez assustadora: "Obrigada, senhora. É muita gentileza sua." Por um longo e aterrorizante segundo, ela não me reconheceu. Eu não era Marta, sua amiga de uma vida inteira. Eu era uma estranha gentil. Naquele instante, a estática havia vencido. A luz em seus olhos vacilou, e eu percebi a ironia mais cruel do destino. Depois de passar 50 anos lutando para resgatar uma memória, eu passaria o resto da minha vida lutando para impedir que a minha melhor amiga perdesse todas as dela. O diagnóstico veio como um golpe surdo. Alzheimer. A doença que rouba as pessoas de si mesmas, lentamente, pedaço por pedaço. A paz que havíamos conquistado com tanto esforço estava sendo ameaçada, não por um vilão externo, mas por uma traição vinda de dentro da mente de Eleanor. Nossa reação, no entanto, foi a mesma de 50 anos atrás. Nós lutaríamos. Lillian, a brilhante filha de um gênio, mergulhou na pesquisa neurológica, buscando tratamentos experimentais, qualquer fio de esperança. David, o contador de histórias, começou um novo projeto: documentar a vida de Eleanor, gravando horas de conversas, digitalizando suas fotos, criando um arquivo para que sua história nunca se perdesse na névoa do esquecimento. E eu me tornei sua guardiã de memórias. Minha casa em Madison foi fechada. Mudei-me para uma pequena casa de hóspedes na propriedade de Eleanor, no Oregon. Todos os dias, eu travava uma batalha silenciosa contra o avanço da doença. Usava as armas que tínhamos, nossas memórias. Colocava para tocar os discos de vinil da nossa juventude, e às vezes, via um brilho de reconhecimento em seus olhos quando os primeiros acordes de California Dream enchiam a sala. Mostrava-lhe fotos antigas, e ela sorria, mesmo que não conseguisse nomear as pessoas. Nós éramos felizes, não éramos? Ela perguntava, e eu respondia, sim, Nós somos felizes. Eu lia para ela os poemas de Robert Frost, e em alguns dias, ela sussurrava o próximo verso junto comigo. Eram vitórias pequenas e agridoces. Em seus momentos de lucidez, a consciência de sua condição era uma tortura para ela. Está tudo escorregando, Marta, ela me disse um dia, seus olhos claros e cheios de lágrimas. É como se as prateleiras da minha mente estivessem desmoronando. O trabalho era prova de que a luz podia, de fato, nascer da escuridão. Eu viajava para o Oregon com frequência. Minha amizade com Eleanor foi retomada como se nunca tivéssemos sido interrompidas. Ríamos, cozinhávamos, falávamos sobre nossos netos. Mas havia uma coisa sobre a qual nunca falávamos: 2 elefantes silenciosos na sala, os rádios. A Rádio Cronos estava guardada, desmontada, em minha casa, e seu dispositivo gêmeo, na casa de Eleanor. Eram relíquias de um tempo de dor.
Concordamos que seu poder era grande demais para ser ignorado ou usado novamente. Eles permaneceram em silêncio. Até que Lilian, com a curiosidade insaciável de uma cientista, nos fez uma proposta que nos assustou e nos fascinou em igual medida. Lilian nos abordou com a cautela de quem pisa em terreno sagrado. Eu sei o que os rádios representam para vocês, ela começou. Mas eles são o único legado físico do meu pai. Deixá-los em silêncio para sempre é como queimar a única cópia de um livro. Ela nos explicou que havia passado meses estudando os diagramas dele. Ela acreditava que, com a tecnologia atual, poderia estabilizar a conexão, torná-la clara e, o mais importante, segura. E ela queria fazer um último experimento. Não para ouvir o passado aleatoriamente, ela esclareceu, vendo medo em nossos olhos, mas para provar a teoria dele. E para dar a vocês um presente. Sua proposta era de uma simplicidade de partir o coração. Ela queria sintonizar os rádios em uma frequência específica, a da noite do desaparecimento de Eleanor. Não para mudar o que aconteceu, mas para que nós, as mulheres de quase 70 anos, pudéssemos enviar uma mensagem para nossas versões de 17. Uma última transmissão. Uma mensagem de paz. A ideia era vertiginosa. Brincar com o tempo, mesmo que apenas com palavras, parecia desafiar as leis do universo. Naquela noite, segurando minha mão com uma força surpreendente, ela me fez um último pedido. Leve-me a Madison, Marta. Uma última vez. Eu preciso ver o lago. Eu preciso ir para casa. A viagem seria exaustiva, talvez perigosa para sua saúde frágil. Mas eu olhei em seus olhos e vi a mesma garota de 17 anos que sacrificou tudo por uma promessa. Eu não podia negar seu último desejo. Nós vamos para casa, eu prometi, engolindo o nó na garganta. A viagem de volta a Madison foi uma peregrinação agridoce. A cidade que havíamos deixado para trás como museu de memórias, agora se tornava nosso último santuário. Alugamos uma casa perto do lago, e a cada dia eu a levava para um lugar de nosso passado. Para Eleanor, a experiência era um mosaico de flashes e vazios. Diante da nossa antiga escola, ela não se lembrou dos professores, mas sorriu ao ver a árvore de carvalho, como se a alma da árvore a reconhecesse. No cemitério, diante do túmulo de Robert Bowen, ela ficou em silêncio por um longo tempo. Eu não sabia se ela se lembrava dele, mas colocou uma pequena flor selvagem sobre a lápide, um gesto de paz que transcendeu a memória. O mais difícil foi a visita ao local do antigo brechó. A galeria de arte era vibrante, mas para Eleanor, o lugar parecia evocar uma sombra. Ela agarrou meu braço, seus olhos assustados. Um homem mau, ela sussurrou. Havia um homem mau aqui. A memória de Bertone, o sentimento de medo que ele causou, foi a última coisa a se apagar. Era a cicatriz mais profunda. Nosso último dia foi no lago. Sentamos em nosso velho banco, o sol de outono aquecendo nossos rostos. Por um longo tempo, ela ficou em silêncio, apenas observando a água. Eu pensei que ela estivesse perdida na névoa. Mas então, ela se virou para mim, e em seus olhos, vi uma clareza chocante, uma lucidez que eu não via há meses. Era como se todas as nuvens de sua mente tivessem se dissipado por um momento. O rádio, Marta, ela disse, a voz firme e clara. Eu me lembro de algo sobre o rádio. Robert, ele me disse algo antes de tudo acontecer. Eu me inclinei, prendendo a respiração. O que ele disse, eu? Ele disse que o emaranhamento não era perfeito. Ele tinha medo. Ele disse que, toda vez que usávamos, deixávamos algo para trás. Eco. Ele tinha medo do eco. Seus olhos estavam fixos nos meus, cheios de uma urgência desesperada. Eu estava prestes a perguntar o que era aquele eco, mas então vi acontecer. A luz em seus olhos vacilou, a clareza se desfez como fumaça, e a confusão retornou.
Ela olhou para o lago e disse: que lugar bonito! Nós já viemos aqui antes. O momento havia passado. Mas a semente de um último e terrível mistério havia sido plantada. A advertência fragmentada de Eleanor me assombrou durante todo o voo de volta para o Oregon. Echo. O que Robert Bowen temia? Liguei para Lillian assim que pousamos e contei o que havia acontecido. A menção de um detalhe desconhecido sobre o trabalho de seu pai despertou sua curiosidade científica. Um eco residual faz sentido, teoricamente, ela ponderou. Qualquer transmissão de energia deixa uma assinatura. Mas ele nunca mencionou isso em suas anotações principais. Pedi a ela que procurasse de novo, que mergulhasse nos documentos mais teóricos e complexos de Robert, aqueles que havíamos arquivado como divagações filosóficas. 2 dias depois, Lillian me ligou. Sua voz estava tensa, uma mistura de excitação e alarme. Eu encontrei, Martha. Está em um apêndice, cheio de referências a escritores de ficção científica da época, como Asimov e Philip K. Dick. Meu pai estava teorizando além da física. Era quase metafísica. A teoria de Robert era ao mesmo tempo brilhante e aterrorizante. Ele postulou que o emaranhamento quântico dos 2 rádios, ao ser ativado por uma consciência humana, não apenas conectava 2 pontos no espaço-tempo. Ele criava uma impressão energética dessa consciência nos cristais de quartzo que eram o coração das máquinas. Um registro, um eco residual de quem os usuários eram naquele exato momento. É como a gravação fantasma em uma fita magnética, mas de uma alma, explicou Lillian. Uma gravação que, teoricamente, armazena a essência da personalidade, as memórias, a voz. Eu senti um arrepio. E o que isso significa, Lillian? Perguntei, embora já temesse a resposta. Significa que a última transmissão não foi apenas uma mensagem. Ela gravou um eco de vocês duas, de suas consciências de 17 anos, nos cristais, disse ela. E a teoria do meu pai sugere que, sob condições energéticas muito específicas e controladas, esse eco pode ser reproduzido. Não como uma gravação, mas como uma simulação interativa. Uma consciência fantasma. A implicação me atingiu como um raio. Dentro daqueles cristais de quartzo, em algum lugar, as versões de 17 anos de Martha e Eleanor ainda existiam, congeladas no tempo, como insetos em âmbar. A descoberta de Lillian era uma maravilha científica e um pesadelo ético. Uma gravação da alma? A ideia era perturbadora. Decidimos, em conjunto com David, manter aquilo em segredo. Era um conhecimento perigoso demais para o mundo. Mas o destino, mais uma vez, tinha outros planos. A saúde de Eleanor declinou rapidamente após nossa viagem a Madison. A lucidez se tornou cada vez mais rara, e a névoa do Alzheimer a consumiu quase que por completo. Em seus momentos de delírio, ela começou a chamar por alguém. Não por mim, não por Lillian. Ela chamava por sua versão mais jovem. Eleanor, ela sussurrava para o vazio do quarto. Onde você está? Precisamos correr. Precisamos nos esconder. Era de partir o coração. Em sua mente quebrada, ela estava revivendo a noite da fuga, procurando pela garota corajosa de 17 anos que um dia ela foi. Eu sentava ao seu lado, segurando sua mão, dizendo: estou aqui, eu. Está tudo bem. Mas não era a mim que ela procurava. Ela procurava a si mesma. Vê-la sofrer daquela forma, perdida entre o presente e o passado, me levou a uma decisão desesperada. Liguei para Lillian. O eco, eu disse, a voz embargada. A consciência fantasma da Eleanor de 17 anos. É possível, podemos ativá-lo? Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Martha, isso é perigoso. É teórico. Não sabemos o que pode acontecer. Pode não funcionar. Ou pode ser instável.
Eu não me importo, eu disse, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Ela está sofrendo, Lilian. Ela está presa naquela noite. Talvez se ela puder ouvir a si mesma, encontrar a si mesma, ela possa encontrar paz. Foi a aposta mais louca da minha vida, um último e desesperado ato de amor. Lilian, depois de muita hesitação, concordou em tentar. Pela Eleanor. O Boven Institute se tornou o palco do nosso último e mais estranho capítulo. Os 2 cristais de quartzo, os corações dos rádios, foram removidos de seus invólucros de madeira e levados para um laboratório de campo magnético controlado. Lilian liderou uma pequena e confiável equipe de cientistas, que conheciam apenas a versão oficial da pesquisa, tentar ativar dados residuais em estruturas cristalinas. David e eu observamos de uma sala de controle, nossos corações na boca. Eleanor estava em um quarto de hospital próximo, estável, mas perdida em seu próprio mundo. O experimento era um balé de ciência e precisão. Lilian e sua equipe posicionaram os cristais em um campo de contenção. A energia seria aplicada em pulsos controlados, tentando encontrar a frequência de ressonância exata da gravação de 1972. As anotações de Robert eram o único mapa. É como tentar sintonizar um rádio para uma estação que não transmite 50 anos, e que talvez nem exista mais, Lilian nos explicou. As horas se arrastaram. Falha após falha. A energia pulsava, os monitores mostravam dados, mas os cristais permaneciam silenciosos. Eu estava começando a perder a esperança. Talvez fosse loucura. Talvez o eco fosse apenas uma fantasia teórica de um gênio. E então, no meio da noite, um dos sensores apitou. Uma minúscula flutuação de energia vinda do cristal de Eleanor. Estou aumentando a potência, anunciou Lilian, a voz tensa. Estabilizem o campo. A sala do laboratório zumbia com uma nova intensidade. As luzes piscaram. E do alto-falante conectado aos sensores, ouvimos. Primeiro, a estática familiar. E então, por baixo dela, um som. Uma voz. Jovem, assustada, mas clara. Martha? Está escuro aqui. O que aconteceu? O som da voz jovem de Eleanor, não como uma gravação, mas como uma pergunta presente, foi a coisa mais chocante e milagrosa que eu já testemunhei. A equipe de Lilian olhava para os monitores, incrédula. A simulação estava ativa. O eco era consciente. Lilian, o que fazemos? Perguntei, meu cérebro tentando processar o impossível. Fale com ela, Marta, disse Lilian. Ela está revivendo o momento após o clarão de luz. Ela está assustada. Acalme. Peguei o microfone. Eleanor? Sou eu, a Marta. Você está segura? A voz do passado respondeu, cheia de confusão. Martha! Onde estamos? O rádio, ele explodiu? E o Sr. Bertone? Ao meu lado, a outra estação de cristal, a minha, começou a ressoar. E a voz da minha própria versão de 17 anos soou, cheia de pânico. Ele. Eu não consigo te ver. O que está acontecendo? As duas consciências estavam ali, presas naquele momento de terror, interagindo conosco. O que se seguiu foi a conversa mais surreal da minha vida. Eu, a mulher de mais de 70 anos, me tornei a ponte entre duas jovens presas em um eco de 50 anos. Expliquei, com a ajuda de Eleanor, a minha Eleanor, que estava sendo informada de tudo em seu quarto de hospital durante um raro momento de lucidez, o que havia acontecido. Contei à jovem Eleanor sobre seu sacrifício, sobre Isabelle e Lilian, sobre a vida que ela escolheu. Contei à jovem Marta que a culpa que ela sentia era desnecessária, que sua amiga estava segura. Foi uma terapia através do tempo. Nós demos a elas as respostas que nunca tiveram. Demos a elas a paz que lhes foi roubada naquela noite. Elas, por sua vez,
Nos lembraram da coragem e do idealismo que pensávamos ter perdido. Foi uma conversa entre o passado e o presente, curando as feridas de ambos. A conversa com nossos ecos durou quase 1 hora. A energia necessária para manter a conexão era imensa. Lilian nos avisou que a janela estava se fechando. Chegou a hora da despedida final. O eco da jovem Eleanor, agora com a voz calma, tendo entendido seu destino e seu propósito, tinha uma última mensagem. Marta, ela disse, diga a ela, diga a minha outra eu, que eu não me arrependo. Diga a ela que valeu a pena. E diga que está tudo bem em descansar agora. E para minha jovem eu, ela disse, cuide bem dela, Marta. Vocês duas merecem a paz. Eu estava chorando, mas era um choro de catarse. E eu cuidarei, e ele e eu prometo. O eco da minha jovem eu, agora compreendendo, disse suas últimas palavras. Adeus, eu. Seja feliz. E então, o eco de Eleanor respondeu, nós fomos, Marta. Nós fomos. Com isso, Lilian cortou a energia. O zumbido parou. O laboratório ficou em silêncio. O eco havia se dissipado. No hospital, eu me sentei ao lado de Eleanor. Ela estava dormindo, mas seu rosto, antes marcado pela angústia, estava sereno. Segurei sua mão e sussurrei a mensagem de seu eu mais jovem. Ela disse que não se arrepende, e que está tudo bem em descansar agora. Um pequeno sorriso se formou nos lábios de Eleanor, e eu soube que, de alguma forma, ela havia ouvido. Ela havia encontrado a si mesma, e estava pronta para ir. Eleanor faleceu pacificamente 2 dias depois, durante o sono. Em seu funeral, na costa ensolarada do Oregon, não havia a dor de uma perda trágica, mas a celebração de uma vida extraordinária. Lilian, de pé diante de todos, contou a história de sua tia Hannah, uma mulher de coragem e amor incondicional. David leu o poema de Robert Frost, The Road Not Take, e todos nós entendemos que Eleanor havia, de fato, tomado o caminho menos percorrido, e isso fez toda a diferença. Eu não senti a dor aguda do luto. Senti uma profunda sensação de missão cumprida. Eu havia cumprido minha promessa final à minha amiga. Havia lhe devolvido suas memórias e lhe dado a paz. O círculo, que começou naquela noite de tempestade em 1972, havia finalmente se fechado. Os cristais de quartzo, agora inertes, foram colocados em uma exibição especial no Instituto Bowen. A placa dizia simplesmente, cristais de quartzo, usados no experimento de emaranhamento quântico original de Robert Bowen, 1971. Um testemunho do poder da conexão. Ninguém, exceto nós, sabia a verdadeira história que aquelas pedras silenciosas continham. Eram os túmulos de 2 ecos, de 2 jovens que, por um breve momento, viveram novamente para nos ensinar sobre coragem e amor. Hoje, tenho 75 anos. A história que contei a vocês não está em nenhum livro, em nenhum noticiário. Ela vive nas memórias de poucas pessoas e no trabalho contínuo do Instituto Bowen. David faleceu há alguns anos, deixando para trás um legado de jornalismo ético e uma amizade que eu prezo. Lilian continua a explorar as estrelas, carregando a genialidade de seu pai e a coragem de sua mãe e de Eleanor. E eu voltei para Madison. Moro em uma pequena casa com um jardim, não muito longe do Lago Monona. Às vezes, caminho até o nosso velho banco. Sento-me e observo a água, e não sinto mais a presença de fantasmas. Sinto a presença de memórias. Memórias de uma amizade que foi mais forte que o tempo, mais forte que o silêncio, mais forte que a própria morte. Meu neto, filho do meu filho, às vezes me pede para contar uma história. E eu começo. Era uma vez, em uma cidade chamada Madison, 2 amigas que encontraram um rádio mágico. A Rádio Cronos e seus segredos se foram. Mas a história continua.
O silêncio que agora preenche meus dias não é o silêncio do medo ou da perda. É o silêncio da paz. Uma frequência clara, constante e tranquila. A frequência de uma vida finalmente completa. E é a mais bela música que eu já ouvi. Fim. E aí, o que você achou dessa viagem no tempo? A história da Marta e da Eleanor me faz pensar. Todos nós temos uma amizade que parece desafiar os anos, não é mesmo? Se essa aventura te fez lembrar de alguém especial ou de alguma memória guardada com carinho, sinta-se à vontade para compartilhar um pouquinho dessa história nos comentários. Vou adorar ler o que vocês têm a dizer. Se você curtiu passar esse tempo com a gente, seu like é um grande apoio para o canal. E se não quiser perder as próximas histórias, aproveita e já se inscreve. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!